Shalom Ra'im! Bem-vindos aos vídeos de Jonas do issohebraico.com. Nessa série de vídeos, nós vamos dar uma olhada nos versículos 4 a 6 de Jonas capítulo 1. Vamos começar com o versículo 4. O texto diz assim: Vayahwe hetil ruach gadolá el hayam, vayahi sa'ar gadol bayam, v'ha'aniya chishba lehishavea. Tá bom, vamos fazer então a tradução desse versículo. Primeiro nós notamos aqui, Vayahwe é e Deus, ou e o Senhor. Então, o Senhor hetil. Hetil é uma forma de um verbo oco. O verbo oco é o verbo tul, e o verbo tul significa lançar ou arremessar. Tá bom? Como nós temos o re aqui e nós temos o hirakiod, esse verbo será um verbo rifil, perfeito, terceira pessoa masculina do singular. Então, o Senhor lançou ou arremessou ruach gadolá, um grande vento, ou um forte vento, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Um grande vento, el hayam, ao mar. Vayahi sa'ar gadol bayam, e houve. Vayahi é um verbo que nós já conhecemos, é o kala imperfeito consecutivo, terceira pessoa masculina singular de hayá, re, yod, re. E nós podemos traduzir vayahi de duas formas. Ele pode ser traduzido como se tivesse um sujeito impessoal. Nesse caso, nós traduziríamos o verbo como houve, tá bom? E houve o que? Sa'al gadol. O que é Sa'al? Sa'al é uma tempestade ou ventania. Então, e houve uma tempestade grande, bayam, no mar. Ou podemos também traduzir o verbo vayahi de uma forma pessoal, em outras palavras, com Sa'al sendo o sujeito do verbo. Nesse caso, a tradução seria mais ou menos assim: e veio uma grande tempestade no mar. E nós pensamos assim, bom, mas vayahi vem do verbo hayá, e hayá significa ser ou existir, ou alguma coisa nesse sentido. Como que eu vou traduzir vayahi como veio uma tempestade? Bom, na verdade, esse sentido acontece várias vezes. Por exemplo, vários profetas no Antigo Testamento começam os seus oráculos com vayahi davar Yahweh, e veio a palavra do Senhor. Então, não é errado traduzir vayahi quando nós temos um sujeito como veio ou até apareceu, tá bom? Mas podemos também traduzir esse verbo aqui como houve. Então, podemos traduzir de duas formas aqui. E houve uma grande tempestade, ou e apareceu, ou e veio uma grande tempestade no mar. V'ha'aniya, nós já aprendemos essa palavra aqui, significa o barco, né? E o barco, chishva lehishavel. Notem aqui que hashav é uma raiz que nós já conhecemos. Essa raiz significa pensar, não é? Ou até considerar. E literalmente, então, nós traduziríamos essa frase aqui como: e o barco pensava lehishavel, em quebrar. Vamos fazer aqui a análise verbal. Chishba, vocês notarão, tem um dagesh aqui, então ele será um verbo piel, perfeito, terceira pessoa feminina do singular. Lehishavel tem o lamed aqui na frente, então nós já sabemos que esse verbo será um verbo infinitivo construto, e por causa do re aqui nós sabemos que o verbo também será um verbo nifal, tá bom? Não é um verbo rifil, mas um verbo nifal. Por quê? Porque nós temos o kametz e o tsere. Se fosse um verbo rifil, nós teríamos um hirakiod aqui, tá bom? Então, o barco pensava em quebrar. Nós podemos traduzir isso de uma forma menos literal e dizer: e o barco estava prestes a quebrar, tá bom? Agora, notem só mais uma coisa aqui. Existe uma certa aliteração, um sentido sonoro aqui desse shva, tá vendo? Chishva lehishavel. Por que nós temos isso aqui?
Bom, é aquele sentido assim de você quase consegue ouvir os grunhidos ali do barco, né? Rishval, Rishavel, aquele shv, aquela coisa que está quase quebrando. Então, isso é um recurso do narrador no hebraico. Nós vamos ver outras coisas parecidas assim em Jonas, onde nós temos uma aliteração, nós temos uma repetição de consoantes de tal forma que vai pintando uma imagem na mente do ouvinte. E nós pensamos assim, bom, nós fazemos isso hoje em dia nas nossas poesias, mas será que realmente o autor, naquele tempo, o narrador, utilizou isso para contar uma narrativa? Né? Nós não vemos muito disso nas narrativas hoje em dia. Mas naqueles tempos, isso era comum sim nas narrativas. Existem outras narrativas que também utilizam sons parecidos assim, para chamar a atenção do ouvinte. Por quê? Pense nesse sentido aqui. Hoje em dia, a nossa mídia é uma mídia de assistir filmes, né? Ou até mesmo de ler livros. Então nós não vamos notar muito esses sons parecidos. Ou se notarmos, às vezes nós vamos pensar que isso aí é meio cafona, né? Bom, naqueles dias não. Naqueles dias a leitura de um texto, ou pelo menos ouvir um texto, era a mídia popular de entretenimento, e não só de entretenimento, mas também de aprendizado, né? Claro que nós não queremos dizer que a Bíblia é apenas entretenimento, mas era também um método de ensinar o povo de Deus, e eles utilizavam todos os recursos disponíveis. Então, esse Rishval Rishavel é quase como se fosse aquela parte, assim, uma câmera lenta, né? Mostrando ali um efeito especial na hora de narrar o texto. Bom, pessoal, por enquanto é isso aí. Vamos ao próximo vídeo, Jonas 1, versículo 5. Shalom!